Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula, infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam fazer parte da aula presencial, tá certo? Sendo assim, vamos ao assunto. Em aulas passadas, quando eu comecei a falar para vocês das funções que nós mais utilizamos, tá? Falei de função constante e depois da função do primeiro grau. Na aula de hoje, como vocês estão vendo aí, já no anúncio, nós falaremos da chamada função do segundo grau. Assim como eu fiz em função constante, assim como eu fiz em função do primeiro grau, primeiro eu vou definir, certo, a conta que expressa a chamada função do segundo grau e depois vou detalhar como é que a gente acha os resultados sobre ela, certo? Vamos lá então. Então, função do segundo grau. A definição dela é o seguinte: chama-se função quadrática ou função polinomial de segundo grau ou vulgo função do segundo grau. Qualquer função de A em B, lembrando, uma função é associação. Então, quando você lembrar do contexto da associação, pessoal, é só para lembrar, eu tenho alguma coisa e vou levar para alguma coisa, tá? Quando você vai fazer o seu almoço, você tem a comida crua e você vai preparar a comida. Então, o que é que você espera no final? Ter uma comida saborosa, uma comida preparada. Então, você, inicialmente, o A aí seria a sua comida crua. A função que você vai fazer é o preparo dessa comida. E o B, que são os resultados, seria o quê? Se você queimou, se a comida ficou gostosa, ficou insossa e por aí vai. Ou seja, tem várias possibilidades. Tá bom? Então, qual é a lei de formação? Ou seja, como é a conta que caracteriza para que eu chame uma função de função do segundo grau? A conta é essa que vocês estão vendo aí, ou seja, f de x igual a vezes x ao quadrado, mais b vezes x mais c, onde o a, o b e o c que estão aparecendo aí são números reais, tá? Só que há um detalhe. O detalhe básico é que o valor de a deve ser sempre diferente de zero. E o conjunto a e o b eles podem ser um conjunto que tem uma parte dos reais, tá bom? Ou pode ser quaisquer valores reais. Por isso que estão A e B estão contidos ou podem ser igual ao conjunto dos reais. Pode ser igual, não pode ser iguais. Olha o português, professor. Eu sou de matemática, mas o português ainda vale. Da mesma forma que eu fiz lá em função primeiro grau, eu vou fazer aqui para chamar a atenção de vocês as características. Por quê? Primeiro, por que é que o A deve ser diferente de zero? Então vamos lá, escrevendo as funções que eu já falei, que eu já mostrei, e aí começar a caracterizar essa. Vou lá para o quadro branco. Então, eu já falei, função constante. Já disse a vocês, vou escrevendo de novo. Função constante. Eu não vou reescrever ela. Eita, professor, tá nem sabendo escrever mais. Constante, que se caracteriza por quê? É uma função cujos resultados são sempre os mesmos. O que é o C? C é um número real, ou seja, ó, tá aí, o C pertence aos reais, e C é constante. É constante. Ou seja, não sai do lugar de jeito nenhum. Depois eu falei da função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Disse a vocês que o f de x, a função que caracteriza uma função do primeiro grau é a vezes x mais b. E acabei de falar para vocês, ó, sim, lembrando que na função do primeiro grau, o a deve ser o quê? Diferente de zero. E agora falei para vocês da chamada função do segundo grau. Na verdade, eu não falei nada. Quem falou isso aí foi o teu professor lá de ensino fundamental e médio. Eu estou recordando a vocês, tá? A função do segundo grau.
tá? O seu docente, eu sou docente lá do ensino fundamental e médio, foi quem falou isso aí para vocês. E estou dizendo o seguinte, ó, a função que aí está descrita, a conta dela é da forma a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Tá? Deixando claro aqui também, ó, no A e B são números reais. Tá? Só que o A não pode ser o zero, é qualquer outro número real. O B pode. E na função de segundo grau, ele diz a mesma coisa. Ó, o A não pode ser zero de jeito nenhum. Tá? E, ao mesmo tempo, A, B e C pertencem aos reais. Você pode pegar na sua cabeça assim? Ah, professor, mas não era para escrever uma coisa à parte para o A? Não, é a mesma coisa quando a gente faz a frase. Olha, eu quero que todo mundo, menos fulano, ou seja, você está dizendo que todo mundo menos fulano, você incluiu ele, depois você tirou. É da mesma forma aqui, eu estou dizendo, ó, que A pode ser qualquer número real. Ah, professor, mas o zero é real. Mas o A não pode ser zero. Tá bom? Vale para todo mundo, menos para cá. Qual é o detalhe? Por que eu estou dizendo que o A não pode ser zero na função de segundo grau, na de primeiro? Eu já disse na aula passada, questão da de primeiro grau, e volto a dizer aqui, ó. Se porventura o A fosse zero, o zero multiplicado por qualquer valor vira zero. Então, se eu colocasse o A igual a zero, ia acontecer que a função de segundo grau ia ficar da forma b vezes x mais c. Ou seja, a função de segundo grau virava uma função do primeiro. Da mesma forma que eu disse que o A não pode ser zero na de primeiro, porque ficava 0 vezes x dá zero, ficava só o B nessa conta, e aí ela virava o quê? Uma função constante. Estou dando essas características, veja, se eu tirar uma delas, que é o valor que caracteriza a função de primeiro grau, é porque você tem esse fator aqui. Função de segundo grau, porque você tem esse fator aqui. Se eu remover ele da de segundo grau, vira do primeiro. Se eu remover a do primeiro, vira função constante. Tá? Então, a gente tem isso daí. Beleza. Vamos voltar para lá para ver alguns exemplos. Para lá para onde, professor? Vamos voltar lá para o slide. Então, exemplos que eu posso citar são esses aí. Tá? A função f de x igual a 3 vezes x ao quadrado, menos 4 vezes x mais 1. Na hora de escrever quem é A, o B e o C, inclui o sinal que está acompanhado do número, ou seja, o A é só o valor 3, o B é o valor menos 4 e o C é o valor 1. Ah, professor, mas na minha conta só tem, ó, como no caso do segundo exemplo, x ao quadrado menos 1. Não há problema. O A vale 1. Ah, professor, mas não tem número multiplicando x ao quadrado? Tem. A gente sabe que o número 1 multiplicado por qualquer outro valor não altera o seu resultado. Então não boto 1 vezes um número, porque é redundante. Deixo só o número, mas ele está lá, é 1. E o B? O B é zero. Zero vezes qualquer valor dá zero. Aí eu não coloco numa conta de somar. Eu tenho R$ 5 e não ganhei nada, para que eu vou dizer isso? Quanto é que você tem no bolso? R$ 5. Pronto, acabou a conta. Tá? Então o B aqui vale zero e o C vale quanto? Menos 1. No terceiro exemplo, a gente tem aí, ó, o valor de A vale 2, o de B vale 3, o de C vale 5. No quarto exemplo, que aí está, o valor de A vale menos 1, o valor de B vale 8. Mas não tem um número sobrando, professor. Então é zero. E no último exemplo, ah, professor, mas só tem o valor que multiplica x ao quadrado, o resto não. A minha regra diz que só o A não pode ser zero, o resto pode ser qualquer número que eu quiser. Então, sendo assim, aqui o A vale menos 4, o B e o C valem zero. Então, beleza. Então, já sei como é a cara de uma função de segundo grau. Assim como eu fiz na do primeiro, eu relembro a vocês aqui na do segundo o seguinte: qual é o tipo de desenho que eu vou fazer quando eu calcular essa função? Como é que é o desenho? Lembre-se que o desenho ele é formado quando eu vou colocando as respostas. Tá bom? Toda a resposta é: para cada número x que eu colocar na conta da função de segundo grau, eu tenho uma resposta, que é esse f de x, que a gente chama também de quem? De y, tá bom? Eu tenho uma resposta.
Para cada número x, eu tenho uma resposta y. E aí, quando eu for colocando a ideia de todos os números x e vendo todas as respostas y que eu vou obtendo, o desenho que eu vou formar para uma função polinomial de segundo grau é uma curva chamada parábola. Vou mostrar ela daqui a pouco. Tá bom? A gente vai mostrar. Para isso, então, o que é que eu preciso? De informação de alguns números que são fundamentais em nossas contas. Assim como eu fiz em função de primeiro grau. Tá? Quando eu disse a vocês que eu precisava de dois valores. Valores é bonito, tá bom? Dois valores. O Cebolinha tá massa. Dois valores para fazer o desenho da reta. Para a função, tá, de segundo grau, eu preciso de mais valores, já que eu vou fazer uma curva. Uma reta com dois pontinhos, eu pego uma régua e faço uma reta. Mas para que eu possa fazer uma função de segundo grau, eu preciso de pontos a mais. Então, para esses valores, ou seja, alguns números que são fundamentais, tá, em uma função de segundo grau, eu começo a apresentar a vocês. Números que têm a possibilidade de existir uma função de segundo grau. Assim como era do primeiro, era o quê? As raízes. Então, chamamos zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau qualquer número x que é aplicado na conta de função de segundo grau, o resultado dela é zero. Eu sempre vou bater na tecla. Quando alguém falar de raiz de uma função, você tem que saber que é só um número que eu coloco na conta e o resultado dá zero. Beleza. Lá na função de primeiro grau, era bem facinho de fazer. Agora, para a função de segundo grau, infelizmente, eu preciso de que vocês relembrem e tenham em mente aquela expressão que todo mundo adora, tá? E que só existe no Brasil, que é chamada o quê? Fórmula de Bhaskara. E a função é dada para que eu tente determinar quais são os valores que zeram a minha conta, eu devo resolver a seguinte expressão: menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Essa expressão aqui dividido por 2 vezes o valor de a. Então, eu preciso, para que eu saiba se existe ou não possibilidade de zerar a minha conta, eu preciso verificar os resultados que são obtidos quando eu calculo essa expressão que está aqui. Aí eu vou fazer lá no quadro branco para chamar a atenção de vocês uma coisa que eu vou falar, tá? Tá logo em seguida disso aqui. Então, vou lá para o quadro branco da gente para reescrever a fórmula de Bhaskara, tá certo? E chamar a atenção para um fator aí. Na fórmula de Bhaskara, tá? Vou botar aqui. Fórmula de Bhaskara. A expressão dada para que eu determine os valores de x é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a. Por que eu estou escrevendo essa expressão? Tá bom? Por que eu estou dizendo isso aqui? Vamos lá, então. Como eu vou fazer uma conta? Eu preciso saber, como eu disse a vocês, eu preciso ter ideia de como resolver contas. E contas simples. Não preciso pensar nada fora da curva, não. Contas simples. O que eu tenho aqui descrito, e é fácil de todo mundo perceber, essa conta aqui, a princípio, ela é uma fração. Tá certo? Sendo uma fração, eu preciso ter cuidado com o valor que está onde? No denominador. Porque toda vez que eu vou fazer uma conta de dividir, tá certo? O valor que eu não posso dividir é o zero. Porque eu não posso ter R$ 1 e não dividir esse dinheiro nem comigo. Eu não posso comprar um lanche e não dar para ninguém, nem para mim. Ou seja, o zero é um absurdo numa conta de divisão.
Então, precisaria que na divisão que aqui está, o denominador não fosse zero, mas já é 2 vezes A. Eu sei que não é zero. Ó, eu estou afirmando aqui que ele não é zero, por quê? Porque o A não pode ser zero, de jeito nenhum. Então, aqui eu já verifico uma coisa. Beleza, então na minha fração que aqui está, o meu valor do denominador não pode ser zero. Então, a fração eu posso fazer. Tem alguma outra conta que possa impedir que o resultado seja encontrado? Ora, eu tenho menos b somado e subtraído, mas eu posso pegar um número e somar com o outro, posso pegar um número e subtrair de outro. Ou seja, a ideia de ter menos b somado e subtraído com um valor, sei lá, vou chamar esse valor aqui de d, não interfere em nada, porque eu posso somar e subtrair dois números. Eu teria um resultado. Mas, professor, esse número d que o senhor está procurando aqui, ele está dentro de uma raiz quadrada. E aí vamos lá então. Eu tenho uma raiz quadrada. Me permitam colocar a letra agora aqui dentro, depois eu vou ajustar isso aqui. A letra E. Se eu estou trabalhando com uma raiz quadrada, eu devo lembrar o seguinte: raiz quadrada é obtido quando um número multiplicado por ele mesmo dá esse valor dentro da raiz. Então, eu tenho que procurar um número que, quando eu multiplico por ele mesmo, dá esse número dentro da raiz. Qual é o detalhe aí? Se eu pegar um número negativo, negativo vezes negativo, daria o quê? Positivo. Então, negativo vezes negativo dá um número positivo. Se eu pegar um número positivo e multiplicar por um número positivo, eu vou ter um resultado positivo. Isso me diz que, independente do que eu queira, esse número E que aí está para eu resolver a fórmula de Bhaskara tem que ser um número quê? Positivo. Ele deve ser maior do que zero. Mas e se eu colocar o zero, professor, na conta? O zero vezes zero dá o quê? Dá zero. Ele não é negativo, mas também não é positivo. Mesmo assim, isso não interfere na minha conta. E aí eu agrego essa ideia onde? Aqui no E. Então eu posso ter o zero também para colocar na minha conta. Então, o que eu preciso ter cuidado é o seguinte: é que a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o de C me dê um resultado que seja positivo ou no mínimo igual a quanto? A zero, para poder minha conta ter validade. Tendo isso em mente, vou voltar lá para o slide. Pegando o conceito que eu acabei de falar para vocês, olha lá, ó, faz a observação. A quantidade de raízes, ou seja, o número de respostas que eu posso ter na minha conta, vai depender de quem? Exatamente do valor que eu falo para vocês, que é caracterizado por esse triângulozinho aqui, chamado discriminante. Ao invés de utilizar aquela letra E, utiliza-se esse triângulozinho aqui. E quais são as possibilidades de respostas que eu posso ter para a conta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c? Eu disse para vocês, a conta pode me dar um número positivo. E se me der um número positivo na conta da fórmula de Bhaskara, eu vou ter um número que eu vou somar e depois subtrair a outro. Tendo então o quê? Duas respostas. Por isso que há duas raízes reais e distintas. Professor, e se lá dentro da raiz o resultado for zero? Raiz quadrada de zero dá o quê? Dá zero. Portanto, eu vou pegar menos b, somar com zero, não saio do lugar. Subtrair com zero, não saio do lugar. Sendo assim, quando o que está dentro da raiz for zero, eu só tenho uma resposta. Que é quem? Menos b dividido por 2 vezes a. E se dentro da raiz for um número negativo, professor? Aí eu lembro a vocês, se ele é um negativo, não tem raiz quadrada de número negativo. Minha resposta não é um número real. Se ele não é um número real, está aqui, não há raízes. Se não há raízes, não tem conta para ser feita aí. Não há conta para ser feita. Dessa forma,
Exemplos. Quando eu pego 3 vezes x ao quadrado menos 4 vezes x mais 1 e calculo aquele valor de delta, colocando, o resultado do delta me gerou como resultado o número 4. Sendo esse valor um número positivo, eu tenho duas respostas que zerariam a minha conta. Lá naquela conta de raízes, as respostas seriam 1 dividido por 3 e depois o número 1. Se eu pegar x ao quadrado menos 1, também usar a fórmula de Bhaskara, eu tenho como resposta do delta o número 4 novamente. Se eu tenho o número 4, tá? Detalhe aí, pessoal. Nem sempre o delta vai ser o número 4 como resposta. Foram dois exemplos ao acaso. Então, como eu obtive como resposta o 4, de novo, é um número positivo, o que me possibilita duas respostas para a minha conta. Quem são? O x igual a menos 1 e o x igual a 1. Na conta 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x mais 5. Quando eu coloquei esses valores na minha conta e tentei encontrar a solução, a resposta que eu obtive foi menos 31, ou seja, um número negativo. Dessa forma, eu já posso afirmar que não tem número que zere essa conta. Não há número que eu coloque aqui cujo resultado dessa conta seja igual a zero. Menos 4 vezes x ao quadrado. Quando eu jogo na fórmula de Bhaskara, o delta seria igual a quanto? A zero. Logo, as duas possibilidades de solução são o mesmo número. Lembra que eu vou somar e subtrair? Então, ao invés de duas respostas, eu tenho só uma que é repetida. No caso aqui, as respostas são x igual a zero. E no caso da expressão 4x ao quadrado mais 4 vezes x mais 1, o delta também deu zero. Bom, o delta deu zero. Na hora que eu fui determinar as soluções, percebi que as duas soluções são repetidas e ambas são iguais a menos 1 dividido por 2. Mas, professor, o senhor pegou, fez como as contas e não sei o quê. Eu vou pegar alguns exemplos desse daí e fazer. Tá? Só para a gente tomar ciência de como resolver as contas. Eu vou pegar, por exemplo, o primeiro, o segundo e, sei lá, a quarta questão. Tá? Primeira, segunda e quarta. Vamos lá para o 4. Na primeira questão, a função que você tinha era 3 vezes x ao quadrado menos 4 vezes x mais 1. Qual a primeira coisa que eu devo fazer? Ó? Separar os valores de A, B e C. Então, vou colocar aqui. O A é igual a 3. O B vale menos 4. E o valor de C? E o valor de C vale 1. Estou separando. Na fórmula de Bhaskara, eu vou escrever a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, tudo isso aqui dividido por 2 vezes o valor de A. Tendo a fórmula de Bhaskara descrita, aí eu vou fazer o quê? Colocar os números A, B e C na posição correspondente, ou seja, x é igual a menos, qual é o valor de B? Menos 4. Vou somar e subtrair esse valor, a raiz quadrada de... O número B eu elevo ao quadrado. Quem é o valor de B? Menos 4. Bota o sinal junto. Ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que está ali na minha conta. A vale 3. E o C vale quanto, professor? Vale 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. O A está ali, é 3. Pronto. A partir de agora é conta simples. O menos com menos lá do início vai me gerar o valor 4. Mais ou menos. Raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. O número vezes ele mesmo sempre dá um resultado positivo. 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Tudo isso dividido por 6.
tá? Botei demais aqui. Faço o ajuste ainda na conta. 4 mais ou menos. Raiz quadrada de 16 menos 12 dá 4. Dividido por 6. Vou colocar 4 mais ou menos. Por que mais ou menos, professor? Por que tem essa ideia do mais ou menos? Lembra que o valor que existe dentro de uma raiz quadrada pode ser um número positivo ou negativo, porque eu posso fazer o quê? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Então, eu não sei se o resultado que eu vou obter se é um número positivo ou negativo. Por isso que quando a gente coloca esse mais e menos, é porque eu estou admitindo as duas possibilidades de resultado. Sendo assim, quem é o resultado de raiz quadrada de 4, o número, é o 2. Tanto pode ser o 2 positivo, quanto o 2, botando menos 2, seria negativo. Dividido por 6. Dessa forma, tenho duas respostas para fazer. Por isso que ele bota ó, x1, que seria a primeira resposta. Eu vou primeiro somar. Então, se eu tivesse o 2 como resposta, 4 mais 2, 6, dividido por 6. 4 mais 2 dá 6, dividido por 6, que é esse resultado, dá 1. Depois eu posso subtrair 4 menos 2, dividido por 6. 4 menos 2 é 2, e aí ficaria 2 dividido por 6. Por simplificação, ambos eu posso simplificar por 2, e ficaria 1 sobre 3. Voltando lá para o slide. Tá lá. Ah, professor, mas ele botou primeiro um terço, depois um. Me diga uma coisa, se eu peço para você me trazer duas frutas, aí eu digo, eu quero que você me traga laranja e maçã. Quando você trouxe elas para mim, aí você primeiro me entregou a maçã e depois a laranja. A outra pessoa me entregou primeiro a laranja, depois a maçã. Faz diferença? Da mesma forma é aqui. Não faz diferença se você primeiro soma e depois subtrai, ou primeiro subtrai e depois soma. O resultado não vai mudar. Eu tenho duas possibilidades de resultado. Quais são? 1 e 1 dividido por 3. Então o resultado continua a ser o mesmo. E o x ao quadrado menos 1? Ó, tá aí, mas eu vou chamar a atenção para um detalhe. Vamos lá. Na conta, eu tenho f de x igual x ao quadrado menos 1. Vou fazer igual eu disse a vocês. Ó. O a, que está aqui, pode não ter um número aparente, mas o a vale 1. O b aqui vai valer o 0. E o valor de c é igual a menos 1. Aí você pensa, eu vou ter que colocar na fórmula de Bhaskara. Lembra que eu digo, tá? Eu fiz lá na aula a ideia do gema, gema, gema. Não é porque a expressão foi apresentada agora que você só pode utilizar ela. Há uma maneira mais simples de resolver essa conta. Se eu estou buscando as raízes de uma função, eu quero saber onde é que o resultado da conta vai ser zero. Dessa forma, eu estou tentando achar o resultado de x ao quadrado menos 1 dá igual a quanto? A zero. Ora, se isso aqui é uma igualdade, se eu tenho uma equação aqui, é uma igualdade, eu posso mudar o número 1 de posição, tá? Sem problema nenhum. E aí ficaria x ao quadrado igual a 1. Quando eu tenho x ao quadrado igual ao número, vocês aprenderam lá no ensino médio que vocês podem ajustar isso aqui. Fazendo como? Buscando a raiz quadrada. Por quê? Porque eu estou procurando um número que, multiplicado por ele mesmo, o resultado dá 1. Lembra o que eu falei ainda agora, lá da fórmula de Bhaskara? Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Ou seja, o resultado que eu posso obter em uma raiz quadrada pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo. De toda forma,
Quem é o número que multiplicado por ele mesmo, o resultado é 1? É o próprio número 1. Então, quais são as duas possibilidades de resposta? É fácil. O primeiro resultado, agora eu vou trocar do que eu fiz antes. Vou pegar o com menos, menos 1. E a outra possibilidade de resposta é o número 1. Mas, professor, será que esse daí vale como as raízes? Será que vale? Vamos lá para a apostila? Olha lá, ó. As raízes são quem? Menos 1 e 1. Ah, professor, então quer dizer que nem sempre eu vou precisar usar a fórmula de Bhaskara? Não, nem sempre. Você vai precisar usar a fórmula de Bhaskara para achar o resultado. Se tiver as 3 entradas, recomendo usar a fórmula de Bhaskara. Tá bom? Se tiver as 3 entradas, o valor de A, B e C, eu recomendo a fórmula de Bhaskara. Se tiver só o valor de A e C, essa conta aí é a fundamental para você resolver. Olha o quarto exemplo. Se você tem menos 4x ao quadrado, de novo, se eu quero as raízes, eu vou procurar onde é que os valores são iguais a zero. Você vai procurar onde menos 4 vezes x ao quadrado dá zero. Menos 4 é um número. Não tem como ele mudar do nada para zero. E x é o valor que eu vou colocar. Quem é o número que multiplicado por menos 4, o valor dá zero? É quanto? X igual a zero. Por isso que está aqui, ó. O primeiro e o segundo resultado são x iguais a zero. Ah, professor. E se tiver o valor de A e B? Vou mostrar esse exemplo para vocês. Se a minha conta tivesse, por exemplo, o valor de A, vamos pegar aqui, não sei, menos 3 vezes x ao quadrado, mais 4 vezes x. Vou pegar isso. Eu tenho o valor de A, que vai dar menos 3. Tenho o valor de B. Eu vou mudar de menos 3 e 4, porque senão vai parecer que eu estou repetindo já a conta que eu fiz. Vou botar aqui. Vou só manter os sinais. Menos 5 e 6. Pronto, menos 5 e 6 aqui. Então, o valor de A aqui seria menos 5. E o valor de B seria igual a 6. E o valor de C, 0. Posso usar a fórmula de Bhaskara? Posso. Mas, como eu disse para vocês, se eu vou procurar as raízes, eu quero saber qual valor zera a minha conta. Ou seja, eu estou procurando saber qual é o valor que, quando eu colocar na conta menos 5 vezes x ao quadrado mais 6 vezes x, o resultado dá 0. O que é que menos 5 vezes x ao quadrado e 6 vezes x têm em comum? O x? É o x. O primeiro tem o x vezes x, o segundo só o x. Você pode não ter percebido, mas essa forma aí é distributividade. Ele distribuiu o x por quem? Quem é o número multiplicado por x dá menos 5x ao quadrado, menos 5 vezes x. Quem é o valor que multiplicado por x dá 6 vezes x? 6. Está lá. O resultado da conta que eu busco ainda deve ser igual a zero. Quando é que uma multiplicação dá zero? Quando aparece o zero, professor. Então, o zero pode aparecer aqui no x, ou seja, eu teria x sendo igual a zero, ou a segunda resposta é que essa conta aqui, ó, menos 5 vezes x mais 6, também fosse zero. Então, eu quero a segunda possibilidade, menos 5 vezes x mais 6 sendo igual a quem? A zero. Que tipo de função é essa? Função do primeiro grau. Usa o cálculo da função do primeiro grau para achar as raízes e vocês vão ver que o que zera essa conta é 6 dividido por 5. Então, quais são as duas respostas? Seria, ó, daí
x1 igual a zero e x2 igual a 6 dividido por 5 são as raízes da função de segundo grau. Faça um teste consigo mesmo. Usa a fórmula de Bhaskara aqui e veja se você não chega nos mesmos resultados. Dessa forma, vou voltar lá para o slide. Então, eu tenho as construções. O que é que eu quero dizer com isso? Se tiver as três entradas, fórmula de Bhaskara. Mas se tiver A e B, eu tenho um jeito mais simples de resolver. Se tiver A e C, eu tenho um jeito mais simples de resolver. E se só tiver o A, vai ser só o zero. Ah, professor, não decorei tudo isso. Então, decora a fórmula de Bhaskara. Decora um, arruma a posição e faz as contas. Vamos lá. Beleza, achei dois valores para fazer o meu gráfico. Tem algum outro valor que eu possa achar, professor, para fazer o gráfico? Tem. E esse valor é chamado vértice da parábola. O vértice nada mais é do que quando você faz as contas, você determina, já que eu estou fazendo uma curva, igual a uma montanha russa. Se eu estou andando em uma montanha russa, para descer e subir, eu tenho que chegar no menor valor. Se eu estou andando numa montanha russa, o carrinho sobe e depois desce, eu cheguei num maior valor. Sendo assim, o menor valor que você obtém e o maior valor que você obtém em uma conta de função de segundo grau é chamada de quem? De vértice. E a conta é dada pela expressão que está aqui. Ó. Quem é o número de x, professor, que eu coloco na conta? Você obtém fazendo menos b dividido por 2a. E quem é o menor valor, professor? Do y. O y seria menos delta. O delta é exatamente aquele valor que você acha dentro da raiz quadrada. Aí você bota menos ele dividido por 4 vezes a. Você obtém o menor e o maior valor da conta. Se você obtém o menor e o maior valor da conta, eu já estou dizendo para vocês quais são os resultados. O que é a imagem? São os resultados que eu tenho com as minhas contas. Dessa forma, se eu tenho o menor valor de todos, que é a partir lá do vértice, é esse valorzinho de y, todas as respostas me dão resultados maiores. E isso é óbvio, ó. Se eu tenho o menor valor, todo mundo me dá um resultado maior. Sendo assim, a minha imagem, ou seja, os resultados que eu vou obter, ó, os resultados da minha conta, os valores de y, são maiores ou no mínimo, ou seja, esse é o menor valor que você iria obter, por isso igual, tá? A menos delta dividido por 4 vezes A. E se eu achei o maior valor, professor? Eu achei o maior. Sendo assim, todo mundo me dá como resposta menos do que isso. Todo mundo dá como resposta menos do que isso. Dessa forma, o que é que eu tenho? Os resultados da minha conta, que são obtidos, ou seja, os valores de y pertencem aos reais, e eles me dão resultados menores ou no máximo igual a menos delta dividido por 4a. Aí você pode achar assim, não, isso é difícil de eu compreender, isso está além. Não, não está. Porque pega como exemplo o seguinte, existe ou não existe a pessoa mais rica do mundo? Aí você diz, existe, professor, a pessoa mais rica do mundo. Não importa quem seja, tá? Não importa quem seja. Existe sim a pessoa mais rica do mundo. Isso significa que todas as outras pessoas do mundo têm menos dinheiro do que ele, ou seja, ele é a pessoa mais rica. Todo mundo é o quê? Mais pobre do que ele, tem menos dinheiro do que ele. Ah, professor, mas eu não tenho nada. Então você no gráfico você estaria bem aqui, ó. Se Y são as respostas, o dinheiro que você tem está aqui, ó, zerado. Não, professor, eu estou pior do que ele, porque eu não estou zerado, eu estou devendo. Então você está aqui para baixo, ó. Você está aqui para baixo. Que você, além de não ter, você ainda está devendo. Ah, beleza, professor. Mas o senhor não sabe. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Então tá aqui, ó. Tá? Ou então você pode dizer, professor, eu posso não ter dinheiro nenhum, mas eu garanto ao senhor, eu sou a pessoa que tem menos problema nessa vida.
mesmo sem dinheiro. Então, se você tem menos problemas, significa que todo mundo tem mais problema do que você. Ó. Você seria a pessoa com menos problema no mundo. Todo mundo tem mais problema do que você. É essa a ideia do vértice. É essa a ideia que você representa na imagem. Ou você tem o menor resultado, todo mundo é maior do que o que você tem, ou tem o maior resultado de todos, ou seja, todas as outras respostas são menores. O detalhe é, professor, mas eu preciso fazer contas para saber ó, se eu tenho essa curva que parece com U, tá? Ou essa curva voltada para baixo. Eu vou ter de fazer contas? E a resposta é não. Há um jeito mais simples de você achar se a curva parece um U ou não, que é fazendo o quê? O seguinte, assim como eu fiz na função de primeiro grau, eu fiz referência ao A. Quando o A é positivo, você está o quê? É a mesma coisa na minha vida. Quando eu estou positivo, eu estou para onde? Para cima. Eu estou feliz. E a mesma coisa é aqui. Vou considerar o valor de quem? De A. E aí vamos lá, vou lá no quadro para fazer o desenho para vocês entenderem. Eu tenho duas possibilidades de resposta. Ó. Ou eu faço uma curva assim, ou eu faço uma curva assim. E disse para vocês que a minha referência é o valor de A. Eu disse para vocês. E assim como na vida, se eu estou positivo, eu estou o quê? Feliz. Então eu estou como? Felizão. A curva virada para cima é só você olhar o valor de A. Se ele for positivo, é porque você está felizão. Agora, se o A for negativo, tô triste pra caramba, professor. Então, infelizmente, você tá triste. E a ideia é a mesma. Se você tá triste, pronto. O A negativo significa que o desenho da sua parábola vai estar voltada para onde? Para baixo. Porque você está triste, está negativo. Vamos lá nos desenhos. Sendo assim, tá aí. Se o A é positivo, tá aqui, eu estou sempre virado para onde? Para cima. E tem três possibilidades de como o meu desenho pode ficar. Se eu tiver duas raízes, professor, em algum momento você chega no valor y igual a zero. Então, seu gráfico corta o x. Mas, professor, quando eu calculei as minhas raízes, o delta lá foi zero. Ou seja, como o seu delta é zero, você só tem uma raiz. Só tem um momento em que você encosta. Tá aqui, ó. Professor, quando eu calculei o delta, o bicho não deu negativo de jeito, deu negativo. Ó. E aí, se ele deu negativo, significa que você não encosta no eixo do x. De jeito nenhum. Então, três possibilidades. Se eu tenho três possibilidades para o positivo, para o negativo, tenho três possibilidades do mesmo jeito, voltadas para baixo. Se eu tenho duas raízes, em algum momento eu corto o x, ou seja, eu tenho resultados negativos e positivos na minha conta. Se porventura eu tiver só uma raiz, ou seja, o delta é zero, em algum momento eu encosto no eixo do x e fico para baixo, ou então eu não tenho raiz nenhuma e não encosto no eixo do x. O ponto é esse. Então, tudo aí já está estruturado para que eu consiga fazer meu gráfico. Ou seja, ao olhar para a expressão, eu já consigo dizer se eu vou ter um gráfico para cima ou para baixo. Para que, eita, português bem dizido, para que eu faça o meu gráfico, eu preciso marcar pontos, eu preciso ter ideia. E aí, quais são os pontos que eu devo marcar? Professor, a possibilidade de pontos que eu devo marcar, eu procuro as raízes e procuro quem também? O vértice. E é essa ideia que eu vou seguir para fazer o gráfico. Vamos lá fazer exemplos? Então, primeiro eu quero construir o gráfico dessa função que aí está. X ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 3. Dessa forma, eu vou seguir o esquema passo a passo para a construção. Qual é o esquema? Na hora que eu for calcular, primeiro eu vou olhar
o valor de A é positivo ou negativo. Por quê? Porque ele já me dá uma orientação se eu vou fazer uma curva virada para cima ou uma curva virada para baixo. Tem raízes? Se tiver raízes, quem são elas? Terceira pergunta, eu vou ter que calcular o vértice. Tendo raiz ou não, o vértice existe. Aí a pergunta é, no final, quem é o domínio e a imagem? Como a minha expressão, ó, a minha função de segundo grau só está a expressão, primeiro, professor, ele não está fazendo restrição de número, não. Se ele não faz restrição de número, fica fácil eu entender quem é o domínio. A imagem eu vou obter a partir do momento que eu calculo o vértice e que eu sei o valor de A. Vamos fazendo então passo a passo? Primeiro, vou olhar o valor de A. Na expressão que aqui está, ó, quem é o valor de A? Se você olhar o A, ele é 1. 1 é positivo. Logo, pela regra, eu vou ter uma curva virada para onde? Para cima. Segunda conta que eu vou fazer. Tem raiz? Se tem raiz, quem é? Vou utilizar o quê? A fórmula de Bhaskara, se tiver as 3 entradas. Se não tiver, eu disse para vocês que tem maneiras mais simples. Professor, aqui tem o valor de A, de B e de C. Ah, se tem os 3 valores, vou colocar na fórmula de Bhaskara. Colocou-se o valor. Ó. O B aqui é menos 2. O A gente já fez aqui, ó, já encontrei, vale 1. E o valor de C é quanto? Menos 3. Vou colocar estes valores nas contas e obter como resultados. Ó. Como eu tenho um 2, somar, depois subtrair com 4 e dividir por 2, essa conta, aí fica, ó, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Achei quem são as raízes. Ou seja, se eu colocar menos 1 aqui e colocar o valor 3, o resultado da conta dá 0. Beleza. Vou para a terceira coisa. Quem é o vértice da função? Para o vértice, eu já sei o valor de menos b. Está aqui, ó. Ó, na fórmula de Bhaskara já me diz, ó, menos b está bem aqui na conta. Vai ser 2. O delta tem, já é o valor da raiz quadrada. Ó. Quem é a raiz? Ó, o que está lá dentro da raiz quadrada é 16. E eu vou dividir esses dois números por quem? 2 vezes A, quem é o A? O A vale 1. E depois 4 vezes A. Está lá o valor do vértice. Ó. Menos B dividido por 2A e menos delta dividido por 4A. O valor que eu consegui determinar é quando x for 1, o valor de y vale menos 4. Achei quem é o vértice. Professor, eu lhe peço desculpa, eu não consigo achar o valor. Ó, decorar essa segunda fórmula. Consegue não? Decora só a primeira, então. Só a primeira. Eu decorar só essa, só. Porque está lá na fórmula de Bhaskara. Menos B dividido por 2A. Só decorei essa. O que é que eu faço? Quando você achar o número, joga nessa conta aqui, para a gente ver. Veja, o valor de x que eu achei aqui foi 1. Vou colocar o número 1 nessa conta. 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 1. Menos 2. Aí vamos lá. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Se você não decorar esse valor aqui, ó, a segunda entrada do vértice, faz só a primeira conta, coloca aqui que você acha o valor de y. Então já achei as raízes e já achei o vértice. Eu posso fazer complemento com algumas outras estruturas? Posso, ó, dá sem problema nenhum. Eu vou mostrar isso quando eu for fazer o gráfico. Por fim, ele quer saber quem é o domínio e a imagem. Eu não fiz restrição de número para colocar. Se o senhor não fez restrição, então eu posso colocar qualquer número? Claro que pode. Quando não se tem restrição, você pode colocar qualquer número. Se eu digo para você, olha, o buffet é livre, então eu estou dizendo que você pode comer qualquer coisa do buffet, sem restrição. Aí digamos que você botou um negócio que eu digo, não, esse aí não vale. Então não é livre. Tem restrição. A mesma coisa aqui. Se não tem restrição de números, você bota o que quiser. E o valor do y aqui que você achou, tendo em vista que eu tenho uma parábola voltada para cima, ó, o A é positivo, eu vou fazer o U. Logo,
Todas as minhas respostas têm que ser maiores, ou no mínimo a resposta é quanto? Menos 4. Está lá a imagem facinho de resolver. Eu posso construir só uma tabela com mais valores e eu construir, ó, se eu colocasse o menos 2 na conta, se eu colocar o menos 1, se eu colocar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Olha o tanto de resposta que eu teria. E eu posso usar essas só para desenhar mais bonitinho, mas com o que eu já tenho já é o suficiente. Então tá lá, ó. Quem é o vértice? 1 e menos 4. Quem são as raízes? Quando eu coloquei o menos 1 deu 0, quando eu coloquei o 3 dá 0 também. Meu gráfico é voltado para onde? Para cima. Então, o desenho, ó, faz uma curvinha, passando ó, pela raiz, passando pelo vértice, pela outra raiz e vai embora. E todo desenho a gente sempre faz de onde? Da esquerda para a direita. Ah, professor, meu desenho ficou mais feio, não ficou assim não. Não tem problema. Professor, só botei as raízes e o vértice. Tá mais do que o suficiente. Eu só preciso entender a orientação. Por exemplo, você vai dizer a uma pessoa, tá? Você está lá num sítio. Você está num sítio, a gente sabe que a estrada de sítio tem um monte de curvas, em todo canto tem um monte de curvas às vezes para chegar. Aí alguém está passando perto de você e chega para você e diz o seguinte: ó, como é que eu vou para tal canto? Aí você diz: ó, vai em linha reta aqui, pode seguir reto aqui. Isso significa que se tiver uma curva a pessoa ignora? Não. Significa que ela deve acompanhar o sentido da estrada. É a mesma coisa aí. Eu só quero entender como é o desenho da curva. E vocês com as raízes, e vocês quando me disseram o vértice, já me informaram mais do que o suficiente para que eu faça o desenho. Vamos pegar outro exemplo? Agora é o seguinte, eu tenho ó, menos x ao quadrado, mais 2 vezes x menos 4. Quando eu vou fazer, eu vou seguir o mesmo esquema, ou seja, o A é positivo ou negativo? Só para eu saber se eu desenho o U ou o contrário dele. Tem raízes, tá? Se tiver quem são, o vértice sempre tem. Quem é o domínio e a imagem? Vamos lá. O valor de A aqui nesse caso, é menos 1, ou seja, negativo. Eu vou fazer concavidade para baixo. Faz um desenho de U invertido. Tem raiz? Vou olhar. Jogo aonde? Se tem A, B e C, fórmula de Bhaskara. Ih, professor, aqui dentro da raiz, ó, quando eu calculei, deu menos 12. O número que está lá dentro é o quê? Negativo. Então não tem raiz. Então aqui, ó, não faço nada. Mas vértice sempre vai ter. Onde é que eu calculo o vértice? Eu posso pegar da fórmula de Bhaskara, ó, o menos b dividido por 2a. Acho o valor de x. No caso aqui, eu obtive como resultado 1 também. Ou você decora o valor do y, ou pega, se eu colocar o 1 e colocar nessa conta. 1 ao quadrado dá 1. Com o menos que está lá fora, menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 2 dá 1. 1 menos 4 dá menos 3. Olha lá. Menos 3. Cheio vértice. Quem é o domínio? Ora, se o de novo não fez restrição de nada, então o domínio é quem? Todos os reais. Qualquer número que eu quiser. E quem é a imagem? Eu já sei do A que eu vou fazer o quê? O desenho do U invertido. Então, eu vou ter o maior valor de todos que eu calculei na hora do vértice. Está lá. O maior valor da minha resposta é quem? Menos 3. Todas as outras são menores do que ela. Aí, feita a imagem. Posso colocar alguns outros pontos só para fazer um desenho mais bonito? Posso, eu coloco outros pontos. Coloco menos 1 na conta. E o resultado, quando eu coloquei o menos 1, o resultado deu menos 7. Quando eu coloquei o 0, o resultado menos 4. Quando eu coloquei o 1, o resultado menos 3. Quando eu coloquei o 2, o resultado menos 4. Quando eu coloquei o 3, o resultado menos 7. E aí eu marco esses pontos só para fazer um desenho mais bonito. Tá lá. Marquei os pontos. O vértice, como eu disse para vocês, ó, quando o x é 1, o y vale menos 3. Ó. Tá aqui. O maior resultado que eu iria obter é y igual a quanto? Menos 3. Desse, ó, todo mundo é desenhado para baixo, ou seja, todos os outros valores são menores do que esse.
Todos, sem exceção. Vamos voltar para mim? Sendo assim, eu dei nada, não estou dando nada para ninguém. Eu ensinei para vocês, tá, o básico da função de segundo grau. Aí você pode se dizer, mas professor, por que é que eu, como um biólogo, preciso saber disso? Um exemplo, independente de você ser biólogo ou não, eficiência de medicamento. Quando você toma um medicamento, o efeito dele no seu corpo faz tecnicamente essa curva. Então, você ingeriu, não tem efeito. Você pode dizer que está sobre a raiz dele. Quando eu acabei de tomar um remédio, não tem nada. Meu corpo está zerado, ou seja, ainda estou debilitado. Então o efeito começa. Vai subindo. E em um determinado momento, eu atingi o efeito máximo da medicação. Mas a partir daquele ponto, por meio de suor, quando eu vou ao banheiro, tá? Ingerindo líquido, outra coisa, o que é que acontece com o remédio? Ele começa a perder a eficácia dele. Até um momento que ele tem a eficácia zerada. Por isso que quando o médico passa para vocês a medicação, ele te dá o intervalo que você deve tomar, porque ele analisa entre a ingestão, o efeito máximo da medicação e em algum momento daquela descida, tá? Ó, a curva é virada para baixo. Em um momento da descida, quando você deve fazer uma nova ingestão, ingestão, lá vai, eita, uma nova, ingerir. Perdoe, pessoal, atordoei agora. Aula massa para ficar no YouTube. Tá? Por meio da ingestão, para que você novamente tenha uma eficácia e não perca todo o efeito da medicação para voltar a sentir os sintomas, às vezes de dor, de febre. Agora você, de novo, independente de biólogo ou não, por que é que eu devo aprender? Digamos que você tem uma planta que você gosta muito. Você pagou caro numa planta. E aí o que é que acontece? A planta começa a morrer. Ela tá morrendo, tá morrendo. Os dias se passando, tá aqui, ó. Os dias se passando e a planta tá murchando, ó. Tal, tal, tal. Você vai fazendo uma curva, ó. Aqui foi uma folha, aqui tem duas, aqui, ó, três folhas murcharam, começa a fazer o desenho, ó. Então você tem uma quantidade de dias que você pode, até o momento em que a planta chega na menor capacidade dela. Se passar daquele ponto, aí literalmente não tem mais jeito. Você pode botar o remédio que você quiser, você pode botar o que você quiser nela. Ela vai morrer. Então você tem aquela curva de declividade. E nesse momento de descida, você tem o dia derradeiro. Até aqui eu tenho que resolver. Se não, ela vai morrer. E é esse o ponto. Então, na descida, coloquei, tá, as medicações de novo. Né? Ela não vai surtir efeito exatamente nesse dia. Botei nesse dia e já fez. Não, a gente vem colocando as medicações, ela vai descendo até um ponto que é aqui, ó, estagna-se a perda e a planta começa o quê? A voltar. Do mesmo jeito, populações. População de inseto. Insetos depende do período do ano. A população vai diminuindo, diminuindo, só que se você não faz o tratamento correto, eu digo você, digamos, você é o secretário de saúde do município. Se você não faz o tratamento correto, aquela população ela não é zerada, ela atinge a menor quantidade dela. Mas depois, um ambiente mais satisfatório, digamos o mosquito da dengue, sem água parada, ele vai o quê? Vai morrendo, morrendo, até que a população chega no mínimo, que ela se esconde aonde ainda? Em caixa d'água, em um vaso, alguma coisa assim. Atingiu a população mínima. Quando o clima voltar a ser favorável, chuva, armazenamento por causa de terreno, essas coisas, o que é que acontece com a população? Ela sobe de novo. E aí onde está o ponto. Se você tem a responsabilidade de administrar isso, você deve saber que é em momento em que ela está diminuindo, continuar o combate para fazer o quê? Eliminação completa. Porque quando ela está naquele menor período, pode ser de reprodução, tá? Pode ser de população, ela está se reproduzindo, mas a população é tão mínima que ela não estoura, não causa um problema. É aí onde está. A gente aprende função de segundo grau para entender isso. Não é só uma conta para vocês resolverem. Existe uma ideia. Ah, professor, mas eu nem ligo.
Um exemplo ó, de função de segundo grau, para vocês entenderem. Por que é que quando vocês estão em casa, por exemplo, um remédio para febre, tem comprimido, xarope e efervescente? Por que, que não tem um mesmo remédio, do mesmo jeito? Por que, que tem três opções? Quando você vai tomar, qual faz efeito mais rápido? E aí, quando você vai para o hospital com febre, por que, que ele não te dá um comprimido quando você está com febre? Ele não te dá um comprimido, ele não te dá um xarope, ele não te dá um efervescente. Ele mete direto na tua veia. Por que a intramuscular? Na veia não, vai na intramuscular. Por quê? Se chama velocidade. E aí a velocidade. Quando você coloca intramuscular, você passa diretamente para a corrente sanguínea, então o efeito dele vai muito mais rápido. Você atua de forma mais rápida. Efervescente faz um efeito mais rápido para tomar em casa do que xarope. Então, aconselharia, se você puder tomar um efervescente, ele faz um efeitozinho um pouco mais rápido do que o xarope. E o xarope faz um efeito um pouco mais rápido do que o quê? Do que o comprimido. Porque o comprimido precisa ser dissolvido, a partícula precisa ser quebrada para ser o quê? Absorvido. E no xarope ele já está diluído, no efervescente também. Entendeu? Essas curvas são formadas exatamente aí. Isso você entende para saber o tipo de medicação mais adequado para o momento. Você aprende isso usando o quê? Função de segundo grau, por exemplo. Então aprendam as expressões matemáticas, mas não achem que elas são só para resolver contas. Se infelizmente o teu professor do ensino médio não pôde fazer isso por vocês, é esse momento que eu tento relembrar vocês e mostrar onde vocês aplicam cada uma dessas contas. Beleza? Então estudem lá. E vamos lá. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!